Bom dia, meus queridos irmãos, nós estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo e nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre introdução à Bíblia. E nessa manhã nós teremos um assunto um pouco mais técnico, um assunto um pouco mais denso, que vai exigir uma certa atenção da nossa parte para nós compreendermos esse tipo de debate. Nós falaremos hoje sobre os inimigos contemporâneos das Escrituras. Quais são os principais inimigos da Bíblia em nossos dias? Nós sabemos que ao longo da história da igreja, várias pessoas perseguiram os cristãos por conta da Bíblia, perseguiram aqueles que buscavam estudar a Bíblia, perseguiram aqueles que buscavam traduzir a Bíblia para o seu idioma, e a igreja conseguiu superar todas essas adversidades ao longo da história da igreja. Mas novos inimigos se levantaram nos últimos anos e nós temos essa responsabilidade de trazer respostas para esses inimigos, assim como desenvolver ferramentas para nos defendermos desses ataques que muitas vezes colocam a nossa fé em xeque. Deixa eu dar um exemplo para você. São vários os jovens que perderam a sua fé na universidade por conta desse tipo de ataque. São inúmeras as pessoas que acabaram entrando em crise espiritual quando tiveram acesso a esse tipo de assunto. Então, nós temos essa responsabilidade de buscar respostas, buscar trazer respostas que sejam coerentes com a nossa fé, para que nós não sejamos surpreendidos com esses ataques em nossos dias. Por isso, nessa manhã, nós estudaremos, mesmo que de forma introdutória, sobre os principais ataques ou os principais inimigos em nossos dias das Escrituras. Nós estudaremos sobre um assunto como este, chamado crítica textual. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, até porque não é comum no nosso círculo evangélico, mas eu quero lhe situar sobre esse assunto para que quando você se deparar com esse tipo de conteúdo, você não seja surpreendido e você saiba do que está sendo tratado a crítica textual. Nós sabemos que nós não temos mais acesso aos autógrafos dos apóstolos. O que é que eu quero dizer por autógrafos? Que são os textos que foram escritos pelos apóstolos, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo. Nós não temos mais acesso porque esses materiais, esses livros foram perdidos ao longo da história da igreja. Nós não temos mais acesso ao material que saiu da pena de Paulo, aquilo que Paulo registrou com seu amanuense. Nós não temos mais acesso e nós reconhecemos isso. Nós temos um segundo problema, é que nós hoje só temos as cópias das cópias das cópias. Os textos mais antigos que nós temos são datados do fim do primeiro século e alguns outros são do segundo século, e geralmente as nossas principais cópias são datadas do quarto século, e por conta disso nós levantamos, as pessoas costumam levantar certas indagações. Como é possível nós termos acesso ao material escrito pelos apóstolos, sendo que eles se perderam ao longo da história? Deixa eu dificultar mais ainda a coisa. Nós afirmamos que os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos cerca de 30 anos após Jesus Cristo. Então, como foi possível as pessoas preservarem o assunto, preservarem o texto bíblico, ou como foi possível preservar a doutrina de Jesus Cristo durante esses 30 anos após o Senhor Jesus Cristo? Como foi possível as pessoas manterem intactos os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, sendo que nós não tínhamos um texto escrito durante 30 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo? Então veja que são certas indagações que exigem uma certa reflexão para que nós entendamos onde nós estamos situados e quais são as principais dificuldades que as pessoas levantam em nossos dias. E nos nossos dias se levantou algo que nós chamamos de crítica textual, que é uma ciência que busca elucidar essas indagações, essas respostas do armazenamento, do aprimoramento do texto bíblico. Essas pessoas que estão por volta dessa ciência, que se dedicam a esse tipo de estudo, estão preocupadas em remontar o texto original. O que é que elas vão fazer? Elas vão pegar todas as cópias, vão tentar analisar cada uma dessas cópias e vão tentar produzir com mais fidelidade possível o texto bíblico na sua íntegra, o texto que foi desenvolvido pelos primeiros cristãos. Essa é a principal responsabilidade da crítica textual.
Pense como sendo uma ciência. Nós temos a ciência da hermenêutica, nós temos a ciência da exegese, nós temos a ciência, vamos colocar em outros campos, como da matemática e da física. A crítica textual é como sendo uma ciência, é como sendo um método de interpretação ou um método que busca produzir o material bíblico ou que busca organizar os textos bíblicos com as suas cópias. Qual é o problema com relação a isso? É que nem todos os que estudam crítica textual têm um coração piedoso, um coração que teme a Deus. Então você pode ver o grande perigo de pessoas que fazem esse tipo de análise, fazem esse tipo de estudo com o material bíblico. Alguém que não teme a Deus certamente pode desenvolver uma espécie de crítica textual que busca apenas abalar a fé dos cristãos, que busca desconstruir a fé cristã, e vai produzindo crítica textual que apenas ataca, que apenas persegue a Bíblia, que não está interessado necessariamente na produção literal dos textos, mas a sua principal argumentação e a sua principal busca é desconstruir a fé que uma vez alicerçou, que uma vez desenvolveu o mundo ocidental. Outra questão é que a crítica textual envolve também muito dinheiro. Pense aí, nós temos o cristianismo que já está há 2000 anos influenciando na política ocidental, que influencia na cultura ocidental, e muitas pessoas podem querer também derrubar essa fé para que tenha um rompimento cultural em nossos dias. E elas muitas vezes são financiadas por grupos que tentam modificar a organização, as bases da nossa cultura e vão atacando o cristianismo a partir dessa crítica textual. Vejamos algumas definições. A crítica textual é, desde os tempos mais remotos dos estudos linguísticos, a atividade básica dos trabalhos filológicos, tendo-se muitas vezes confundido a filologia com a crítica textual. Deixa eu tentar explicar de forma mais simples para você. É um assunto técnico, como eu mencionei, mas eu acredito que você conseguirá extrair o assunto que nós estamos falando ou vai conseguir compreender do que é que nós estamos tratando. A filologia está mais preocupada com o estudo das palavras, dos seus significados, da sua origem, do seu desenvolvimento. Mas a crítica textual está preocupada com o texto como um todo. Enquanto a filologia vai se dedicar apenas a um termo, exemplo, o termo logos, a filologia vai se dedicar ao estudo do seu significado, como foi se desenvolvendo essa palavra ao longo dos séculos, qual era a intenção do autor em falar sobre logos, mas a crítica textual não está preocupada apenas com o termo, ela trabalha com o termo, mas ela está preocupada no fim das contas com o texto em geral, com o contexto que foi desenvolvido esse texto e quais eram as principais características do desenvolvimento desse texto e se esse texto passou por algum tipo de deturpação, por algum tipo de acréscimo, por algum tipo de revisão nas mãos de alguns escritores quando eles estavam fazendo as suas cópias. A própria expressão crítica ela vem de uma palavra grega chamada crino, que significa cortar, e em sua forma adjetiva críticos, que quer dizer apto para julgar. Então, crítica ela vai bem mais além do que a textual. Nós temos crítica na arte, nós temos crítica em outras ciências e a crítica tem essa ênfase de fazer um juízo, um julgamento para saber se aquilo é condizente do que está sendo pronunciado. A crítica textual é como sendo um modo mais geral e ela vai tratar, é como sendo uma ciência ou uma arte de trabalhar as qualidades do texto bíblico. Deixa eu tentar ser mais claro. A crítica ela vai apenas analisar se aquele texto ele tem a qualidade que ele se propõe ou a qualidade que ele está falando que ele possui. Então as pessoas vão fazer essas análises, esses julgamentos. Então veja como é sendo uma ciência que exige muito esforço, muito estudo da cultura que foi se desenvolvendo o texto, que exige um domínio muito técnico da língua original. A pessoa precisa dominar o grego, precisa dominar a leitura dos textos originais e ela vai fazendo essas análises para confirmar se aquele texto é de boa qualidade. Para que vocês percebam como é algo tão técnico, uma única expressão de um autor é possível
ou eles tentam argumentar que a partir de uma única expressão nós conseguimos identificar qual foi o período de escrita, nós conseguimos identificar o seu autor. Deixa eu dar um exemplo. Quando Paulo usa uma expressão no livro de Romanos e em seguida vai usar outra expressão ou uma mesma expressão no livro de Gálatas, aí eles vão fazer essa análise para perceber ou para tentar identificar se de fato aquilo foi escrito por Paulo, se não passou por uma modificação. Talvez você já tenha se deparado com a crítica textual na sua Bíblia e você não percebe. Algumas Bíblias trazem o texto em colchete, vão trazer o texto bíblico entre parênteses, e aquele parênteses ali é um tipo de crítica textual. O que é que eles querem dizer com aquele texto? Quando eles colocam em parênteses, aquela versão está argumentando que aquele texto não vai aparecer em todos os manuscritos, em todas as famílias de manuscritos. Por isso que você deve estar atento, porque talvez naquele texto ele passou por uma modificação. Isso é crítica textual. Veja que a crítica textual às vezes está na sua mão, você não tem conhecimento disso, você está absorvendo da crítica textual de pessoas que estudaram a fundo esse assunto e muitas vezes está interferindo na sua fé e você não percebe. Uma coisa que eu destacaria também é que todas as versões, todas as traduções têm um certo caráter subjetivo. Em qual sentido? Quando eu estou traduzindo um texto bíblico, eu estou, em alguma medida, apresentando a minha perspectiva e o meu conhecimento. Porque quando é transposto, ou quando nós transpomos um tipo de tradução para uma outra língua, ou quando nós buscamos pegar um texto em uma língua e trazer para um outro, além de um novo idioma, mas em uma nova cultura, nós temos um certo tipo de interpretação na tradução. Por isso que nós temos tantas traduções e em algumas traduções nós percebemos certas diferenças textuais e certas compreensões distintas das passagens bíblicas. E qual é o motivo? O motivo é porque aquela pessoa que está se propondo a traduzir, muitas vezes ela está interpretando o texto, porque algumas palavras são difíceis de ser entendidas, muitas dessas palavras nem tem na nossa língua, não tem no nosso vocabulário, e aquele autor ele vai interpretar em alguma medida para poder traduzir para os seus leitores. Por isso que a crítica vai também se propor a olhar se essa tradução é uma boa tradução, se aquela pessoa está sendo fiel ao texto bíblico, se ela não está modificando o texto apenas para defender a sua perspectiva. Ainda seguindo, tentando delimitar, tentando restringir mais o significado de crítica textual, é como sendo um método rigoroso de investigação histórico-cultural, como eu mencionei, exige que você compreenda muito da cultura de onde sai o texto. Eu quero lembrar que a crítica textual não busca apenas trazer um método de análise para os textos bíblicos. A crítica textual também vai buscar estudar os textos dos gregos antigos, textos clássicos. A crítica textual estuda as mais diversas áreas possíveis e os mais diversos textos. Então não fique também com aquela sensação, essas pessoas só estão preocupadas em bater, em criticar a Bíblia, porque essa ciência analisa os textos como um todo, os textos de Platão, de Aristóteles, e elas vão tentar estudar muito o aspecto cultural para saber sobre esse desenvolvimento do texto, de onde foi que saiu. Ela toma os textos como expressões da cultura pessoal ou social, com as preocupações fundamentais de averiguar a autenticidade dos mesmos e a fidedignidade da sua transmissão através do tempo. Como eu mencionei, essa tentativa de identificar se o texto é fiel, se o texto ainda se mantém original à medida que o tempo vai passando, e essa tentativa de reproduzir o texto na íntegra. Mas nós temos uma grande advertência aqui. A crítica textual ela vai ser produzida em um período que se dedicava demais à razão, ao racionalismo. A crítica bíblica, a crítica textual aos textos bíblicos, ela começa por volta do século 17 e 18 e está inserida num contexto onde as pessoas já não acreditavam mais no sobrenatural. A busca dessas pessoas era trazer
uma compreensão do mundo bíblico sem esse universo místico do primeiro século, sem esse universo sacralizado das pessoas do primeiro século. Então, essa perspectiva já interfere na análise bíblica. Veja que esse pressuposto de um mundo natural, um mundo mecânico, um mundo fechado já interfere na análise, no método de interpretação. É a partir dessa época que começam as distinções entre alta crítica e baixa crítica. Não pense que aqui estamos falando que existe uma crítica mais elevada e uma crítica inferior. São termos técnicos que talvez você nem precise memorizar isso, mas apenas para que você entenda como ela vai tomando novos contornos e novas divisões. A alta crítica estuda mais essa composição dos textos bíblicos, como foi a redação do texto, qual foi a forma que o texto ganhou, qual foi a família do texto, qual foi a comunidade que produziu o texto. Já a baixa crítica está preocupada com essa análise dos manuscritos, com a quantidade de textos que nós temos. Nós chamamos de manuscritologia a baixa crítica. Quando você escuta falar, nós temos 5.000 manuscritos do Novo Testamento, essa é a baixa crítica que está estudando. Só que elas começaram no século 17 e 18 e foram ganhando novos contornos e novos desenvolvimentos e novas influências filosóficas. Por isso que a alta crítica, a baixa crítica, ela já não é mais a mesma dos seus primórdios. Então, eu queria ressaltar esse aspecto, que veja que por ser um método exige certos pressupostos, e as pessoas que vão desenvolvendo os métodos vão geralmente colocando o seu conjunto de crenças nesses métodos. Seria semelhante àquela pessoa que já perdeu a fé, alguém que já não consegue mais ter esperança na revelação bíblica e agora vai fazer uma análise a partir de um coração que está desvirtuado, um coração que já não acredita mais nos textos bíblicos e não tem mais esperança no Senhor Jesus Cristo. O que é que automaticamente vai acontecer? Ela vai começar a recortar os textos, vai começar a fazer análise, mas uma análise que não leva em conta a crença cristã, que não leva em conta os aspectos teológicos bíblicos e trata a Bíblia apenas como um livro histórico que não merece confiança e deve passar pelo crivo da crítica. Talvez você já tenha escutado alguém dizendo mais ou menos assim: a Bíblia nada mais é do que um livro de homens. Aqui é um pressuposto onde a pessoa está afirmando que não existe sobrenaturalidade nas Escrituras. E o que é que essa pessoa vai fazer? Vai tratar a Bíblia como apenas sendo um livro histórico semelhante aos outros, que merece crítica e que merece averiguação e que está sujeito a muitos erros. Vamos prosseguir. Quais são as tarefas da crítica textual? Nós entendemos que são as seguintes as principais tarefas da crítica textual como ciência e arte ao mesmo tempo. É a definição do conceito, do objeto, o método das finalidades da ciência e das diferentes épocas da sua evolução. A crítica textual tem essa tarefa de identificar como foi se desenvolvendo os textos ao longo das épocas. O estudo e classificação dos textos, das suas edições, nos casos de dúvida, a averiguação de sua autenticidade, é basicamente essa tentativa de definir se o texto ele é original ou não, se ele passou por transformações e se ele é fidedigno da nossa confiança. O criticismo bíblico ele desenvolveu um novo método de interpretação bíblica. Eu peço que você tenha mais atenção com relação a isso. O método da crítica textual, a crítica textual fez com que as pessoas parassem ou modificassem a sua interpretação das Escrituras. Nós temos um tipo de interpretação durante 1.600 anos, 1.700 anos, mas após o surgimento dessa crítica textual, as pessoas começaram a transformar a sua leitura bíblica, começaram a ter novas lentes, nova perspectiva para interpretar o texto bíblico. Antigamente, nós tínhamos a crença que nós chamamos de histórico-gramatical. A interpretação histórico-gramatical se propõe a estudar o contexto da passagem. Talvez você já tenha ouvido várias pregações onde fala sobre o contexto imediato, sobre o escritor, sobre a datação, qual era o propósito do autor, assim como o gênero do texto, se é uma poesia, se é um livro de salmo, se é um livro apocalíptico, se é um evangelho.
Esse era o método analisado ou o método interpretativo usado pela igreja ao longo dos séculos, além do método alegórico. Mas esse método histórico-gramatical passou por uma transformação. Veja, é histórico e gramatical. O aspecto histórico é a gramática do texto. Mas se desenvolveu um novo método que é chamado de histórico-crítico. Talvez você pense, não, só mudou aqui o gramatical por o crítico. Não é assim. Esse histórico crítico também mudou a perspectiva sobre a história e se desenvolveu uma nova filosofia da história. A partir desse método, as pessoas elas buscam suspender a sua fé, se esvaziar do aspecto teológico e ir para o texto interpretando de forma natural. Exemplo, é mais fácil crer que Jesus ressuscitou ou que Jesus teve o seu corpo sequestrado ou roubado pelos seus discípulos para construir uma nova fé? Se fôssemos pela crítica textual, ele diria, é óbvio que o corpo de Jesus foi roubado, ou então ele foi enterrado numa cova rasa e se perdeu. O que se desenvolveu foi uma espécie de mito por trás do Senhor Jesus Cristo, porque o sobrenatural não existe, nós nunca vimos milagres, todos aqueles milagres foram fantasiados pelos seus discípulos, o contexto de Jesus exigia que as pessoas vissem o mundo daquela forma, e a crítica textual agora vai usar esse novo tipo de análise para que as pessoas já não enxerguem de forma mais sobrenatural as escrituras. É a partir daí que vem o método histórico crítico. Com o método histórico crítico surgiu um movimento religioso por volta de 1985 com um seminário chamado Seminário de Jesus. E essa instituição acreditava-se que ela era perita para analisar os textos bíblicos, que a análise bíblica não deveria mais ser feita por pastores, por pessoas que eram religiosas, mas por acadêmicos. E essa foi a proposta desse seminário chamado Seminário de Jesus, que desenvolveu novos métodos científicos de crítica bíblica. E o principal método, a principal divisão, foi começar a dividir os personagens bíblicos entre mitologia e personagens históricos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Para nós parece uma coisa tão trivial e sem significado. Eu quero apenas lhe situar para quando você escutar esses termos, você perceber que no fim das contas isso é um tipo de crítica textual. Eu já escutei até em Juazeiro do Norte pessoas propondo ou pessoas ofertando cursos sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Alguns filósofos dos nossos dias, escritores, falam muito sobre o Cristo da fé e o Jesus histórico. E essa proposta veio a partir desse seminário de Jesus. O que é que eles argumentam? Que existia um Jesus histórico no primeiro século, um homem comum, um judeu que vivia debaixo da lei e da tradição judaica, e existiu também o Cristo da fé. Ou não vamos colocar como nem existiu, mas se desenvolveu ao longo da história o Cristo da fé. E quem produziu esse Cristo da fé? Os discípulos de Jesus. Se nós analisarmos a Bíblia sem ser de forma sobrenatural, nós podemos extrair o Jesus histórico, o personagem histórico de Jesus, um homem comum que nasceu de Maria, que era filho de um carpinteiro, um homem que viveu ali em Nazaré, um homem que era super inteligente, sábio, um mestre. Mas aquele Jesus que faz grandes milagres, que é contrastado como alguém que luta contra Satanás, que os anjos o obedecem, como alguém que passa 40 dias sofrendo no deserto, é uma construção dos discípulos de Jesus Cristo. Se nós trouxéssemos para o nosso contexto, sabe como analisaria a crítica textual, ou como essa metodologia analisaria a ciência ou a fé da nossa cultura? Trataria da seguinte forma. Nós temos Padre Cícero, que foi um homem muito inteligente, é o personagem histórico, o personagem que atuou, que viveu durante um período de tempo, que estava situado numa cultura. E esse personagem era uma pessoa comum, muito sábia, que se destacou no cenário religioso, mas nós temos também o Padre Cícero criado pela fé dos seus devotos. Nós temos o mito do Padre Cícero. Assim como nós temos o Padre Cícero histórico, nós temos também um mito que foi criado pelos seus discípulos.
E esse mito vai ganhando novas proporções à medida que o tempo vai passando. E qual é a responsabilidade desse método que foi se desenvolvido pela crítica textual? É simplesmente remover essas camadas da mitologia sobre o Padre Cícero para apresentar o homem desmitologizado, ou apresentar o personagem histórico. Veja qual é a audácia. Mas só que, apesar de ter a sua validade, esse tipo de método, eles vão também colocar sobre o Jesus das Escrituras para recortar as passagens que apresentam um Jesus mais humano e vão desfigurando esse Jesus que é mais transcendental, um Jesus que é divino, revelado nas Escrituras. Talvez você não saiba, mas aquelas Bíblias que trazem as palavras de Jesus em vermelho, que vão destacando quais são os ditos de Jesus, começou nesse período. Não que seja uma coisa negativa, mas a proposta inicial era fazer a divisão do que Jesus disse e do que foi sendo construído pelos seus discípulos, o que foi sendo fomentado pela fé dos seus discípulos. E por fim nós chegamos no principal inimigo da fé cristã, ou vamos colocar o principal inimigo das Escrituras do nosso tempo. Eu quero lhe apresentar esse homem, que para você talvez não faça o menor sentido conhecer sobre Bart Ehrman, porém você está constantemente diante do material desse homem e é divulgado constantemente nas revistas de fim de ano, da Veja, no History Channel. Várias produções de documentários são desenvolvidas a partir dos escritos desse homem, e ele é como sendo o principal inimigo, o principal proponente da crítica textual para os nossos dias. E ele é perigoso pelo simples fato dele produzir material acadêmico e conseguir trazer para as massas, popularizar esse assunto. Veja que nessa aula eu tive bastante dificuldade em apresentar esse assunto, porque não é comum para os nossos dias. Mas esse homem é tão prolífico, tão habilidoso, que ele vai pegar esse material e vai escrever de forma simples e de forma que qualquer pessoa que estuda a Bíblia consiga ter acesso à crítica textual. Um assunto antigamente que se detinha a academia, agora está na mão do povo. Esse livro que eu estou colocando na sua tela, nós temos aqui pelo menos 10 obras, mas como Jesus se tornou Deus, ele era vendido pela revista Avon por cerca de R$10. Então veja, pessoas que são leigas, que nunca se depararam com crítica textual, mas elas têm acesso a partir da compra de um livro na revista Avon, e elas começam a estudar crítica textual sem saber. Por isso a necessidade de nós estarmos situados sobre o debate e conhecer este nome, Bart Ehrman, porque ele já fez com que várias pessoas perdessem a fé, desvirtuou vários jovens, e o seu intuito é fazer com que a pessoa comum tenha acesso a essa produção e no fim das contas entre numa crise terrível. Ele é o principal proponente da crítica textual em nossos dias. E quem foi Bart Ehrman? Era um crente devoto, alguém que se dedicava ao estudo bíblico, foi para o ministério, passou muito tempo estudando o texto no original, era perito no texto grego, mas ele começou a sofrer com crises espirituais. Principalmente quando ele começou a estudar sobre o problema do sofrimento. Você está vendo aqui o livro O Problema com Deus, que é um livro técnico que ele apresenta a sua metodologia, e ele também trata a sua biografia, como foi que ele perdeu a fé no cristianismo e perdeu a fé na revelação bíblica. Inicialmente ele tinha crises por conta do problema do sofrimento, ele fazia um estudo sobre a fome na África, e ele começou a ter crises terríveis e acabou perdendo a sua fé. E com o tempo ele percebeu que a Bíblia, ou na sua perspectiva, ele começou a pensar que a Bíblia não era um livro sobrenatural, e era um livro com bastante contradição e bastante erro, que foi sendo modificado para poder defender a fé, uma fé imperial, uma fé que fortalecia um aspecto político da sua época. E foi por conta disso que ele abandonou a fé cristã, abandonou o ministério, era um pastor, e começou a se dedicar aos estudos e à crítica. É um homem que constantemente ele é municiado, ou ele recebe muitos recursos do mundo muçulmano, porque ele ataca muito o Senhor Jesus Cristo e ele tenta despir a divindade de Jesus, como nesse livro, como Jesus se tornou Deus.
Ele tenta mostrar que Jesus era um homem comum, mas foi criando-se o personagem sobre Jesus Cristo pelos seus discípulos. Você talvez já tenha escutado sobre o Código da Vinci. O Código da Vinci veio a partir de manuscritos ou a partir dos textos de Bart Ehrman. É uma espécie de romance, mas foi a partir desses escritos de Bart Ehrman que se desenvolveu o Código da Vinci, que levou muita gente a ter questionamentos com relação à sua fé. Como eu mencionei, é bem introdutório, eu estou apenas lhe apresentando os livros e lhe contando um pouco da biografia desse homem, para que você saiba quem é o principal inimigo da fé cristã em nossos dias. E se um dia você se deparar com um desses livros, que você já tenha você já esteja mais atento, para que você não vá para um livro como esse, ou para que você não permita que alguém estude um livro como esse pensando que é alguém que está preocupado com a nossa fé, que é alguém ortodoxo e está querendo nos alimentar espiritualmente, porque no fim das contas é uma crítica que pode devastar e corromper a sua fé. Nós estamos encerrando a nossa aula, já nos estendemos muito, passamos de 30 minutos, mas o meu desejo é que o Senhor esteja nos habilitando para identificar essas críticas, identificar quais são esses principais inimigos da fé cristã. Que você, se possível, anote estes termos, anote o nome dessas pessoas, para que quando você estiver de frente e você estiver diante de algum tipo de crítica textual, você não seja levado e não acabe entrando em crises e num mundo que não vai trazer nenhum benefício para a sua fé. Que Deus nos abençoe e que nós possamos extrair material ou que nós possamos levantar material de qualidade para refutar essas pessoas, assim como foram com os homens do passado que se dedicaram e lutaram contra esses adversários da fé. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos iluminando e permitindo que a gente compreenda assuntos tão difíceis. Até mais e até o próximo fim de semana.